Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos no capítulo Contando Histórias na Internet. Lemos e estudamos um pouquinho sobre crônicas, sobre a história da Dona Nicota, que foi a primeira professora do Ricardinho, como foi que ela recebeu aquela criança que até então nunca tinha ido à escola. Estão lembrados? E vocês, relembraram já? Conversaram com um familiar que acompanhou vocês no início da escola? Quem foi a sua primeira professora ou professor? Você se lembra o nome deles? Como foi esse primeiro encontro, essa primeira ida à escola? Você está lembrado? Ou a sua primeira lembrança da escola? Às vezes você já foi para a escola desde bebezinho, mas a partir de quando você tem memórias e lembranças das idas à escola? Sobre as crônicas, vamos ver a definição de crônica de acordo com o nosso livro. Vamos lá. Crônicas são textos que transitam entre a área jornalística e a literária e tratam de temas do cotidiano, com linguagem simples e coloquial. Podem apresentar humor, ironia ou outras características que as aproximem do texto literário. Então, logo assim que nós começamos o assunto, eu falei que era muito comum se encontrar crônicas em jornais impressos. Hoje é mais comum na internet, inclusive, porque muitas pessoas não compram mais o jornal impresso na folha. As pessoas assinam e têm acesso às notícias e aos jornais pela internet. Então, nós conseguimos encontrar crônicas na internet bem fácil. E as crônicas são textos que fazem críticas positivas ou negativas a temas do cotidiano. Olha lá, vocês se lembram que no texto da Dona Nicota falava uma palavra assim, montessoriana. O que será que é essa palavra? Você já ouviu falar? Ou você estuda numa escola que tem essas características? Vamos aqui descobrir quem foi essa pessoa. As expressões professora montessoriana e aulas montessorianas usadas no texto referem-se a teorias de Maria Montessori, uma educadora italiana. Ela desenvolveu um método educativo posteriormente utilizado em escolas públicas e privadas de todo o mundo. Para Montessori, a educação é uma conquista da criança, pois todos temos a capacidade de ensinar a nós mesmos, desde que nos forneçam condições para isso. Então, Maria Montessori foi uma grande educadora italiana de renome internacional e que influenciou muitas escolas públicas e privadas para utilizarem o seu método, o seu sistema de ensino-aprendizagem. Nós temos aqui a imagem, uma caricatura, um desenho de quem foi Maria Montessori. Agora que nós já vimos o que são crônicas, nós já lemos um exemplo de crônica. Vamos à sessão, vamos produzir. Você vai ser agora o autor de uma crônica. Você vai ser um cronista. Agora você é o cronista. Escolha um acontecimento recente ou uma atividade comum de seu cotidiano e escreva um texto curto e interessante sobre ele. Procure usar uma linguagem simples, em tom coloquial, conversando com seu leitor. Então agora você vai, primeiro de tudo, separar o assunto. Sobre o que você vai escrever? Qual o tema que esteja no seu cotidiano que você tem interesse e gostaria de escrever? A partir do momento que você escolheu sobre esse assunto, você vai fazer uma pequena história. Lembrando aqui, linguagem simples, ou seja, formas de escrita do nosso cotidiano, porém em tom coloquial, sem gírias, certo? Sem abreviações. E você vai escrever um texto como se você estivesse conversando
contando para o seu leitor o fato que você escolheu. Ah, professora, eu quero escrever sobre videogames. Ok, então você pode contar como foi o seu primeiro videogame, a sua expectativa da chegada desse primeiro videogame, ou aprender a andar de bicicleta sem as rodinhas. Como que foi esse momento? A sua primeira bicicleta e aí a chegada dessa bicicleta nova sem rodinhas. Como foi essa sua história? Onde que aconteceu? Você pode dar um tom assim, colocar, como se diz, romantizar a sua história, né? Falando sobre o local, a pessoa que te ensinou a andar, foi uma pessoa muito especial, ou você aprendeu sozinho. E aí você vai relatar sobre esse seu evento importante. E aí compartilhar, questionar no meio do seu texto, de repente, sobre como que foi essa aprendizagem para outra pessoa, ou você pode contar comparando a sua com de seus irmãos ou de seu primo, alguém que tenha aprendido a andar de bicicleta junto com você. Pode contar uma situação divertida desse momento, primeiro tombo de bicicleta, de skate, quando você aprendeu a nadar. Qual que é a importância de saber nadar e o nadar pelo lazer? Você pode criar e usa a sua criatividade para esse momento e faça o seu texto, a sua crônica. Textos curtos, de linguagem coloquial, simples e de uma maneira atrativa, certo? Quando você for reler o seu texto, pense, se eu encontrasse esse texto num jornal, na internet, eu acharia interessante? Eu ia me atrair para continuar a leitura até o final? Isso são perguntas que você tem que fazer para você mesmo para avaliar a sua produção. E não se esqueça de, no final, fazer uma ilustração, certo? Então aqui tem as linhas que você vai poder fazer a sua atividade. Se você quiser fazer um rascunho em uma folha sulfite, que aí você pode apagar, escrever de novo, apagar, escrever de novo. E por último, passar a limpo, lembrando-se sempre das pontuações. Agora você já sabe o uso de aspas quando você quer expressar uma situação, mas que não necessariamente ela tem aquele significado, como foi o caso do abandono. Certo, turma? Então, bom trabalho para vocês, boa escrita e, se precisar, para aumentar o seu leque de crônicas, para ver outras experiências, procurem outras aí na internet antes da sua. Nos vemos em breve, turma. Tchau, tchau!